aula 8, né, do estudo. Do total de 12, estamos chegando a 66,6% dos estudos ministrados. Então, cristão e a fé. Então vamos primeiro estudar o que é fé, né? Saber o que é fé. O que é fé? O que significa fé? Né? E depois a gente vai ver a importância de agregar a fé ao nosso estilo de vida. Ok? Vamos começar com esse versículo aqui, que é o versículo chave, quando fala de fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Não se preocupe com essas palavras aí em vermelho, foi eu que coloquei, tá? Então o versículo é só a parte preta. Eu coloquei a parte em vermelho para vocês entenderem o que é que a palavra de Deus está querendo dizer, como, por exemplo, como firme fundamento. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. O que está querendo dizer? Ora, a fé é o firme fundamento. E quando ele fala de fundamento, o apóstolo Paulo está falando de quê? De obediência. Então, o firme fundamento significa obediência das coisas que se esperam e a prova. O que seria a prova? Confiança / dependência das coisas que não se veem. Então, quando a gente fala das coisas que não se veem, a fé é provada pelo quê? Pela confiança e a dependência na palavra. E o fundamento? Obediência. Tá? Então, fé está atrelada à obediência e está atrelada à confiança / dependência. Tá? E quando fala de fundamento, obediência das coisas que se esperam. E a prova? A prova está atrelada à confiança e à dependência na palavra de Deus, porque é aquilo que a gente não vê. Tá? Então o apóstolo Paulo queria escrever isso diretamente para os hebreus, né? E depois para os gentios, todos nós, né? Então veja que vocês já começam a entender um pouquinho sobre o que é a fé, atrelada a essas duas palavras-chave, tá? Obediência e atrelada à palavra-chave confiança, que dependência também significa a mesma coisa, tá? Então, a fé está atrelada à obediência ao que Deus falou. Quando eu falo obediência ao que Deus falou, é o quê? Através das escrituras, através da palavra, tá? A fé vem pelo ouvir, né? Então, ouvir o que? A palavra de Deus. A fé está atrelada às escrituras. Um cristão só cultiva a fé no seu coração e na sua mente através das escrituras. Então, não existe fé fora das escrituras. Não existe um cristão com fé, um cristão que não lê a palavra, que não lê as escrituras, tá? É o que a gente chama aí de sola escritura, né? Ou seja, tudo tem que estar atrelado às escrituras sagradas. Tudo tem que estar atrelado à Bíblia. Tudo que é fora disso é heresia, tá? Sem obediência, a fé não opera em nossos corações. Então veja, obediência às escrituras, obediência à palavra de Deus. A maioria das promessas são condicionais. Se você olhar na Bíblia, toda vez que Deus dá uma promessa para alguém, ele pede algo em troca. Pode ver. Existe. Então, as promessas são condicionais. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não confunda aqui o que Paulo escreve e o que Tiago escreve, porque Paulo diz que a salvação vem só pela fé. Isso a gente vai falar mais na frente. Só que aí Tiago atrela a fé às obras. Mas quando Tiago fala das obras, Tiago está falando de obediência, ele não está falando de outra coisa. E muitas vezes a gente lê aquela palavra lá de Tiago e acha que, pronto, para mim ter fé eu preciso fazer obra, então eu tenho que realizar diversas obras na minha vida, né, para o evangelho. Não, ele está falando de obediência. Tanto que ele chama para sermos praticantes da palavra. De Tiago 1 diz: aquele que é praticante da palavra é esse que realiza as minhas obras. Enquanto aquele que não é praticante das palavras, que lê as minhas palavras, mas não pratica, o que isso? Obedece. Ele está falando simplesmente disso. Então fé vem pela obediência. Quando ele fala que as fés sem obra morta, ele está falando que a fé sem obediência é morta. Porque como é que você vai ter fé e não obedece o que está na palavra de Deus? Não obedece o que está nas escrituras? Como é que você vai colocar na confiança e dependência de alguma coisa que você não obedece? Tá? Então ele até diz lá, né? Aquele que
lê as minhas palavras e não obedece, a fé dele está morta por quê? Porque é como ele se fosse uma pessoa que olha a sua face no espelho e quando sai logo esquece. Tá? E o próprio Mateus também fala sobre, não do espelho, mas fala da casa sobre a rocha, lembra? Aquele que lê a minha palavra e as pratica, ou seja, obediência de novo, né? É aquele que fundou a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, né? Então tudo aquilo que vocês já viram, né? A água, né? E a casa não cai. Mas aquele que não obedece às minhas palavras é como se tivesse colocado sua casa sobre a areia. E o próprio Abraão creu na herança. Lembra quando Abraão fala com Deus, diz Abraão, e ele já velho, a sua esposa com um ventre infértil e velha também, né? E ele diz para Deus, Deus, eu não tenho nenhum herdeiro. Eu vou deixar minha herança para quem? Para esse mordomo da minha casa? E Deus diz assim, esse mordomo não vai ser sua herança. Olha para as estrelas do céu. Se é que podes contar, essa será a sua herança. E ele creu na herança. A fé. Ele creu naquilo que não se vê. Ele colocou a sua confiança, a sua dependência naquilo que não se vê. Por isso que está em Hebreus 11:1. Tá? E obedeceu o que Deus fez. Porque Deus diz assim, você vai ter uma descendência, mas faça isso, faça aquilo. Então ele começa lá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que não te mostrarei. Depois ele pediu o filho dele e ele foi. Então Deus pediu altares, ele fez altares para Deus em diversos lugares por onde ele passou. Então veja, obediência às escrituras está atrelada à fé. E Abraão foi o pai da fé. Tá? Fé significa termos confiança ou certeza numa outra pessoa ou nas palavras dessa pessoa. Nosso caso em Deus, nas escrituras. De novo, fé significa termos confiança ou certeza nas escrituras, confiar na palavra de Deus. Pararmos de confiar em nós mesmos e confiarmos nele. Abandonarmos a dependência de nossas fontes limitadas e começarmos a receber de suas fontes ilimitadas. Então fé está atrelado à obediência. Está atrelado à obediência. Certo? Aí eu poderia dizer assim para vocês, a base da nossa fé. Por que nós temos fé? Por que é preciso ter fé? E por que o cristão tem fé? Uns têm mais, outros têm menos, e outros não têm, né? De jeito nenhum. Mas para aqueles que têm, qual é a base? Qual é o fundamento? O fundamento é a infalibilidade de Deus. Deus é inerrante. Deus não erra. Deus não mente. Deus não se equivoca. Deus é soberano. Em cima disso tudo é nossa fé. Esse é o fundamento da nossa fé. Que está nas Escrituras. Tá? Que está nas Escrituras. É por isso que temos fé. É por isso que a fé vem por causa disso. Veja, ó. A gente tem fé porque a gente sabe que Deus não pode mudar. Veja que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele nem muda, ele não varia. Tá? Eu sou o Senhor, Malaquias 3:6, ó, não mudo. Por que a gente tem fé em Deus? Primeiro, porque a gente sabe que ele é inerrante, infalível. A gente sabe que ele não pode mudar. Porque se ele fosse uma pessoa que mudasse, a gente não confiaria nele. Mas a gente confia porque as próprias palavras de Deus diz que Deus muda. Né? Já tem diversos outros versículos, como do céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu sou o Deus de ontem, hoje e eternamente. A gente confia em Deus. A fé está atrelada à confiança, à obediência, mas muito pelo que Deus é na nossa vida. Ó, Deus é uma pessoa que não muda. E por isso, isso cultiva a nossa fé. Ó, a gente sabe que Deus não pode falhar. Ele não falha. Nem fé. Aí, ó, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Veja que ele não pode falhar. Então
é outra coisa que cultiva a nossa fé, porque a gente sabe que Deus não pode falhar, né? Se a gente pegar aqui, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração para todas as gerações. Então, o plano dele não muda e ele não falha, né? Isso é base da nossa fé também. A base da nossa fé é a inerrância de Deus. A base da nossa fé são as escrituras, tá? Sem as escrituras, sem a inerrância de Deus, a nossa fé não é cultivada. A nossa fé é cultivada só por isso, tá? E o que é a inerrância de Deus? Porque a gente sabe que Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Então isso nos traz esperança, nos traz fé, né? Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, o Pai das luzes, é quem não há mudança nem sombra de variação. Eu sou o Senhor e não mudo. A certeza de que Deus não pode falhar, e veja que tudo está onde? Nas Escrituras. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração para todas as gerações. Então veja, Deus não pode mudar, Deus não pode falhar. E tudo isso a gente sabe por quê? Porque através das Escrituras. E tudo isso nos traz o quê? Esperança. Então tudo isso nos cultiva o quê? A fé. Então a base da fé, o fundamento da fé, o cultivo da fé é através da inerrância de Deus por meio da palavra, das Escrituras. Então não tem nenhuma pessoa pode cultivar a fé dela sem estar atrelada às Escrituras. Uma pessoa que não lê a Bíblia não tem como cultivar a fé. Porque só pela Bíblia ela vai ter a esperança, ela vai entender que Deus não pode mudar, ela vai entender que Deus não pode falhar, ela vai entender que ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, ou não confirmaria. Esperança, tá vendo? Novamente, esperança da vida eterna. Nós temos esperança de várias coisas, mas a principal é a vida eterna, o qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1:2. Então veja que a nossa base é a inerrância de Deus por meio das Escrituras, a base da fé. Então a fé não é cultivada se não for por meio das Escrituras, né? E aí veio um homem que aí fez com que a nossa fé nos trouxesse mais esperança ainda e cultivasse a nossa fé mais ainda, que é Jesus. E ele é o próprio autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Através do quê? Da morte e da ressurreição dele. Isso nos traz esperança. Isso cultiva a nossa fé. Tá? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então veja, eles são a mesma divindade, mas em duas pessoas diferentes, junto com o Espírito Santo, é a Trindade. Então, através da inerrância de Deus e através das suas Escrituras é que a nossa fé é fortalecida, tá? Não tem outra forma, tá? E aí a gente entende que a palavra dele é fiel, permanece para sempre, fiel para sempre. Olha em Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. E disse-me o Senhor, viste bem, porque o velo sobre a minha palavra está cumpri-la. Jeremias 1:12. Então, só resumindo aqui, veja, qual é a base da nossa fé? A base da nossa fé é a infalibilidade de Deus, é a inerrância de Deus. E a gente sabe disso através de quê? Das Escrituras. Então, sem Escritura, não tem fundamento de fé. Sem ler as Escrituras, sem meditar nas Escrituras, não tem fundamento para a fé e nem tem cultivo da fé. Porque é através das Escrituras que a gente vai entender que Deus não erra, que Deus não muda, que Deus não mente, que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos traz mais esperança ainda, e que a palavra dele é fiel. É assim que a gente cultiva a fé. Fora das Escrituras, podemos cultivar, mas a principal fonte, a principal base são as Escrituras, entendendo a inerrância de Deus, porque isso nos traz esperança.
Sem esperança não tem fé. E como é que a gente mostra a fé? Lá no primeiro slide, através da obediência. Não esqueça, a base para a nossa fé é as Escrituras, a inerrância de Deus, e a gente mostra isso através da nossa obediência. Tá? Então, quando o Tiago fala lá, das obras, ele está falando ali, na verdade, da obediência. Tá? Porque a fé sem obras é morta. Ele não está falando das obras que a gente faz, ajuda uma pessoa, dá uma esmola, ou pregar na igreja, por ser diácono, por ser isso, aquilo. Isso não é isso que ele está falando, Tiago. Tiago está falando da obediência. Mas se cada obra dessa que a gente realiza for relacionada à obediência de Deus, então está atrelada à nossa fé. Porque a gente mostra isso através da obediência. Tá? E aí, eu estava nesse slide aqui. Depois dele aqui eu passo a palavra no pastor quiser acrescentar alguma coisa. Mas muitas vezes a crise é a prova da nossa fé, tá? Estão me ouvindo, né? Deixa eu ver se não cai de novo. Não. Muitas vezes a crise é prova da nossa fé. Nem sempre, mas muitas vezes é, tá? Olha o que Pedro escreve para a comunidade cristã perseguida. Uma igreja que era perseguida por Roma, que era perseguida pelos fariseus, pelos saduceus, pelo Império Romano, tá? O negócio lá era feio. Então Pedro escreve: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé pode ser provada, isso é bíblico, pode sim. Olha o que Paulo escreve à igreja de Roma, né? Lá em Romanos 4, 16 a 21, uma igreja também que estava passando por dificuldades. Ele pega lá o exemplo de Abraão, né? Ele diz que Abraão não foi enfraquecido pela fé. Abraão não foi enfraquecido pela fé. Bem aqui embaixo, Abraão não foi enfraquecido pela fé. Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque era velho. Ele nem atentou para o corpo amortecido de Sara, que já era velho e o ventre não podia dar filhos mais. Mas ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O apóstolo Paulo diz: ele não foi incrédulo, tá? Pelo contrário, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Por isso que eu admiro muito pessoas que passam por dificuldade e a gente vê elas sempre rindo, e a gente vê que aquela pessoa está fortificada na fé, sempre dando glória a Deus por tudo. O que o apóstolo Paulo escreve para a igreja? Olha isso que Abraão passou. E ele não duvidou da promessa, mesmo Deus mostrando para ele a descendência dele lá, tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Ele não duvidou. Ele permaneceu firme. Foi provado muitas das vezes. E vocês, igreja, é o que o apóstolo Paulo escreve, quando passa por qualquer momento de dificuldade, já quer abandonar tudo que fé é essa. A fé está sendo provada. E quando ela é aprovada, aí vem os frutos. Tá? Então isso é muito importante. Se o pastor quer falar alguma coisa, esse aqui é o último slide. Não, tranquilo aí. Tranquilo. É porque é bem simples, né? Qual é a base da nossa fé? Como cultivar a nossa fé? Né? E como a gente mostra isso através da obediência. Aí eu vou finalizar esse slide aqui falando assim: sola fide. Você já tem visto falar aí das solas, né? Sola escritura, que é só escritura, sola gratia, que é só pela graça, né? Sola Cristo, que é só por Cristo. E temos também a sola fide, que é o quê? Somente pela fé. Isso é muito forte, porque é algo que a gente tem que falar, que nós só somos salvos por meio da fé.
É por meio da fé que a gente é salvo. A justificação, quando Jesus veio morrer e nos justificou, foi pela fé. Então nós somos justificados pela fé. A salvação é, e somente é, por meio da fé. Tá? Então se eu não tenho fé, consequentemente eu não vou mostrar o fruto dessa fé pela obediência. E aí vai ficar complicado. E como é que a gente cultiva essa fé? Qual é a base, o fundamento? As escrituras, a inerrância de Deus, tudo aquilo que a gente discutiu. As escrituras. Tá? A base principal. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de quem? Da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a gente não é salvo pela obra, mas pelo meio da fé. E a obra que Tiago fala lá é a obediência, porque ela já vai expressar o fruto da nossa fé. Aquele que já tem fé já obedece. Ele não vai obedecer para ter fé. É o contrário, ele tem fé e depois obedece. Então se já tem fé, aí é um caminho, não é meio caminho andado, é todo o caminho andado para a salvação. Tá? É por meio da fé. Olha o que está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou impossível agradar-lhe, depende da tradução, quer dizer a mesma coisa. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não adianta a pessoa ser boinha, fazer obra, fazer tudo e não ter fé. Tá? Por quê? Porque assim as pessoas se gloriavam nas suas obras, mas a glória tem que ser para Deus no final de tudo. Por isso que ninguém é salvo pela obra, é salvo pela fé. Engraçado que isso contraria a doutrina da Igreja Católica desde o período medieval. Lembra que a Igreja Católica falava muito do pagamento de indulgência, que era o pagamento pelos perdão dos pecados, né? Aí Martinho Lutero vai lá e prega aquelas 95 teses dele na porta da Igreja Católica, né? E diz assim, ó, sola fide. Aí daí surgiu os cristãos, né? Começou aí os evangélicos, né? Os protestantes. A católica, desde aquela época, já falava para as pessoas o seguinte, ó, que se você quer ser salvo, você tem que pagar pela salvação. A católica falava muito isso, e até hoje ainda tem muito disso em alguns lugares. Desde o período medieval até hoje. Pagamento de indulgência, a pessoa vai pagar pelo perdão dos pecados dela. Mas aí Martinho Lutero diz, mas se Jesus veio, o que está escrito, apóstolo Paulo, se você ler as cartas de Paulo, tudo vai estar, caminha para isso, sempre. A justificação, a salvação é pela fé, não pela obra, e não se paga pela salvação, não se paga pelo perdão dos pecados. O perdão do pecado veio pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então se você está nele, tem fé nele, está nele, como na árvore lá, o galho está na árvore, pronto, tá? A Igreja Católica começou isso porque ele já queria muito daquele tempo, desde construir grandes templos e tal, e aí tudo eles precisavam de dinheiro, né? E aí começou esse negócio do pagamento de indulgência. Mas deixa eu ver para você o seguinte, qualquer igreja que fala para você que para pedir perdão para você, os seus pecados sejam perdoados, para que você seja salvo, você precisa pagar alguma coisa. Não existe isso. A igreja verdadeira, a salvação é pela fé. Nós somos uma igreja verdadeira, tá? Por exemplo, que a nossa igreja fala ali é de dízimos e ofertas, porque para isso é para ajudar na obra de Deus. É diferente de que uma igreja chega, senão você paga isso, paga aquilo, então você vai ter os perdão dos seus pecados perdoados, os seus pecados serão perdoados, você vai ser salvo. Não existe. A salvação é pela fé. Não é por obras, não é por dinheiro, não é por ajuda, tá? Certo? Então, a gente prega salvação pela fé, tá? Dízimos e ofertas são para ajudar na obra de Deus, tá? Certo?
Ei, Jeff, bom dia. Pode falar. Isso só um comentário aí. Muitas vezes tem gente que acha que a fé é comprar algo de Deus e não é, porque, como diz a gente, que a fé sem obra é morte. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter fé e ao mesmo tempo tem que ter obra, não é isso? É o que eu entendo Isso. também. Isso. E é algo difícil. Por isso que a gente precisa cultivar mesmo, porque não é fácil. E o que cultiva a fé é duas coisas, na minha opinião, não sei no de você. Na minha visão, o que cultiva a fé é três coisas, na verdade. Primeiro, é a leitura da palavra. Segundo, é a oração. E terceiro, é a obra que eu faço através daquilo que eu leio na palavra e boto em prática. A obediência, a prática. Isso. Isso mesmo. Mas realmente a fé não é fácil cultivar. Não é fácil ter e nem fácil cultivar. Né? Lembra que o próprio Jesus fala lá com os discípulos dele, que eles eram incrédulos, porque não conseguiram expulsar o demônio de um homem, e ele disse: rapaz, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, veja, o grão de mostarda é pequenininho. Você falaria para um monte sair daqui e para outro lugar. Então, qual é o tamanho da nossa fé? Muito pequena, né? Mais alguém quer falar? Já era para ter terminado umas 9h30. É benção. Eu acho que vocês têm como ver com a Adriana aí para fazer tipo um corte. Porque passou aquele bom tempo, né? Tem que fazer um corte. Mas é uma aula